Bom dia. Hoje é domingo de Páscoa. Hoje é o domingo da ressurreição, a ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a certeza da nossa ressurreição. Ele disse: Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E nós celebramos com fé, com entusiasmo, com alegria e com muita esperança, com viva esperança, porque haveremos de viver para sempre com o Senhor Jesus. A ressurreição é um assunto importantíssimo para o cristão. E eu queria lhe fazer uma pergunta. Qual foi a última vez que você teve uma conversa sobre a ressurreição? Quando foi a última vez que conversamos sobre isso? Não me refiro a cultos, a mensagens, a meditações, a estudos em escola dominical ou em grupo pequeno, não. A conversas espontâneas. O quanto esse assunto tem ocupado as nossas conversas, portanto, tem ocupado o nosso pensamento, a nossa atenção. Parece que nós vivemos muito no aqui e agora, e especialmente nesse período em que somos assolados por essa pandemia, nós estamos especialmente preocupados em sobrevivermos a ela. E é justo que seja assim. É justo que queiramos sobreviver a este episódio tão difícil e desafiador. Mas a nossa esperança vai além de sobreviver. Nossa esperança é a certeza da vida eterna, é a ressurreição em Jesus Cristo. A palavra de Deus no capítulo 15 da primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, 1 aos Coríntios, capítulo 15, é uma palavra toda dedicada a essa verdade da ressurreição. E o apóstolo Paulo, em determinado momento, vai dizer o seguinte, verso 19: Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. E aqui eu quero chamar sua atenção para algo muito importante, para que não caiamos em extremos. Por um lado, parece que nós, às vezes, nos esquecemos totalmente da importância da doutrina da ressurreição e vivemos só o aqui e o agora. E, às vezes, quando queremos remediar isso, parece que nos esquecemos do aqui e agora para pensar somente no porvir. Mas Paulo aqui é muito equilibrado e ele diz: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. É preciso haver equilíbrio. A nossa esperança não se limita apenas a esta vida. Precisamos pensar no porvir. Nossa esperança mais plena é a ressurreição. Mas a palavra aqui é apenas, ou seja, não devemos pensar somente no aqui e agora, devemos pensar também no que virá, na ressurreição, na vida eterna, mas devemos também pensar no aqui e agora. Portanto, é justo, portanto, é correto, portanto, é justificável que estejamos preocupados, orando, buscando a Deus para que passemos por essa fase difícil e sobrevivamos a essa fase difícil e possamos tirar aprendizados, proveito de tudo isso que estamos passando. Mas nós não devemos nos limitar apenas a isto. Devemos ter isto e aquilo. Devemos pensar nesta vida e na vida que virá, na vida pós-ressurreição. Nós somos o povo que viverá para sempre com o Senhor. O apóstolo Paulo resume o evangelho neste capítulo aqui, a morte de Cristo pelos nossos pecados e sua ressurreição. É assim que ele resume o evangelho. Nesse capítulo, no verso 1, ele diz, ele usa a seguinte expressão: o evangelho que vos anunciei. E no verso 11 ele diz assim: assim pregamos, assim crestes. E como é este assim? Que evangelho é esse? Os versos 3 e 4 nos dizem: antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Se Paulo precisa fazer um resumo o mais enxuto possível da mensagem que pregou, ele resume dessa forma: Jesus morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado
e ressuscitou dos mortos ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Jesus ressuscitou, essa é a nossa grande esperança. Nós devemos viver o dia de hoje motivados pela certeza da ressurreição, de modo que passaremos por esses dias difíceis, orando ao Senhor, clamando, intercedendo em favor daqueles que estão mais sujeitos ou mais vulneráveis a essa situação de pandemia, orando por todos nós, por nossa família, por pessoas amadas, nos preocupando com esta vida, mas sabendo que a nossa esperança está para além dela. Nós oramos pelo hoje, sabendo que viveremos para além do hoje. Nossa esperança não se resume apenas ao aqui e agora. Ela também contempla o aqui e agora, mas ela vai muito além, porque o Senhor conquistou muito mais para nós. E isso vai dando sentido à nossa vida, porque Jesus diz assim, ou Paulo diz, na autoridade de Jesus Cristo, que se Jesus não ressuscitou, a nossa pregação é vã, e a fé daqueles que ouvem também é. Mas se Cristo ressuscitou, e no verso 20 ele diz, de fato, Cristo ressuscitou, então a nossa fé é verdadeira, nós temos verdadeira esperança, e não é uma esperança vazia, ela se concretizará naquele dia bendito. O verso 52 desse capítulo diz assim, que num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Isso é uma certeza e isso dá significado às nossas lutas. Nós nos esforçamos, nós procuramos servir ao Senhor da melhor forma possível, nós nos preocupamos uns com os outros, nós nos ajudamos reciprocamente, nós trabalhamos, nós servimos a nossa família, e tudo isso só faz sentido, porque Cristo ressuscitou e nós ressuscitaremos. Paulo mesmo só via sentido em toda a sua labuta, em todo o seu esforço, porque de fato Jesus ressuscitou. Ele mesmo faz menção a esse tipo de conclusão, quando ele faz a lembrança de tudo que ele já se esforçou e tudo que ele já fez. E ele vai dizer assim, verso 32 desse capítulo, se como homem lutei em Éfeso com feras, que me aproveita isso? Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, que amanhã morreremos. O que dá sentido a todo o nosso serviço, a toda a nossa labuta, tudo pelo que passamos, todo o nosso esforço, todas as nossas orações, toda a nossa intercessão, não é somente para a resposta imediata, é porque nós cremos que um dia estaremos com o Senhor. E Paulo finaliza este capítulo dizendo o seguinte, a morte foi vencida. Ela não tem a palavra final. Não é verdade que os que dormem pereceram definitivamente. Não, eles não serão retidos pela morte, porque a morte terá que devolver aqueles que ela tomou, porque Jesus ressuscitou e nós ressuscitaremos. No finalzinho desse capítulo, ele vai dizer o seguinte, verso 55, onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas Jesus morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, ressuscitou dos mortos ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e ele é a nossa ressurreição. Então, o apóstolo conclui, graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor, se você está com a Bíblia aberta, leia junto comigo, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Cuidemos do hoje, cuidemos do agora, não façamos uma dicotomia entre o viver a esperança em Cristo nesta vida e o viver a esperança em Cristo na vida futura. Não, nós vivemos a esperança de Cristo de forma plena, aqui, nesta vida, lutando, fazendo bem, servindo ao Senhor, intercedendo pelos irmãos, crendo na providência de Deus presente e também para o porvir, porque a nossa esperança não é
apenas para essa vida, mas para uma vida mais plena, no novo céu, na nova terra, por toda a eternidade, com o nosso Salvador. Se eu e você cremos assim, que nós possamos dizer amém. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós te louvamos por Jesus Cristo ressurreto dentre os mortos, nossa vitória. Que a esperança verdadeira, a esperança que não falha, inunde o nosso coração. Que esse domingo da ressurreição nos dê novos olhos para olharmos para a nossa vida hoje e para vislumbrarmos e orarmos e esperarmos a vida mais plena do amanhã, do porvir. Que o Senhor Jesus venha, que Ele inaugure logo a eternidade, o dia que nunca terá fim, para que nós, ressuscitados, estejamos sempre com o Senhor. Que esta certeza mude o nosso dia hoje e nos coloque na perspectiva da eternidade. Para a glória do Senhor, em nome de Jesus, que vive eternamente. Amém. Que Deus abençoe o seu domingo de Páscoa. Creia, Jesus ressuscitou, assim nós podemos crer no amanhã. Deus te abençoe, Deus te dê muita alegria e uma fé verdadeira e genuína.